Então vamos lá, sistema digestório hoje. Aqui é Rodrigo Berhardt, aula de anatomia humana. Hoje a gente vai ver quais são as partes do sistema digestório e por que ele tem esse nome, digestório, digestivo. Qual é a origem disso? Por que chama assim? Por que é denominado dessa forma? Então por que é digestão? Di quer dizer o que em grego? Dois, né? Gestão de gerar. Vão gerar duas ou mais moléculas. Quebra, né? Duas ou mais moléculas. Então a palavra digestão também tem a ver com a ideia de quebrar. De quebra. De quebra. Quebra dos alimentos. Concorda, turma? Então, quebrar os alimentos é uma parte importantíssima da noção de digestão. Então, quando eu falo em digestão, está ligado ao processo que as enzimas são substâncias importantes. As enzimas, que são proteínas, que aceleram reações químicas, né? Dentro ou fora das células, tá? Então, as enzimas são fundamentais para o funcionamento da quebra de alimentos. Bom, existe a quebra mecânica e a quebra enzimática. Na cavidade oral, nós temos a boca e tem dentes. Então, o dente faz o processamento mecânico. A saliva, o umedecimento e mistura com enzimas, como a pitialina, que vai favorecer a quebra de carboidrato. As glândulas salivares são secreções de líquidos. Nós temos aqui várias glândulas, né? Contém enzimas que quebram carboidratos. O fígado tem mais de 500 funções. Secreção de bile, importante para a digestão de lipídios ou para ajuda na quebra dos lipídios, armazenamento de nutrientes e muitas outras funções vitais. Em média, 200 funções. A gente chega a ter 500 funções com os mapas metabólicos modernos. Vesícula biliar. Então, ela armazena a bile produzida no fígado e concentração de bile. É muito importante também para a digestão de gorduras. O esôfago, transporte de materiais para o estômago, então comida, né? A faringe também, propulsão muscular de materiais para o esôfago, alimento, né? Pâncreas. O pâncreas está aqui, né? Parte posterior do estômago. Células exócrinas que secretam soluções tampão, que vão controlar o pH dentro do sistema digestório. E enzimas digestivas, tá? Feitas em células endócrinas que secretam hormônios, como por exemplo a insulina, glucagon também, né? Intestino grosso, então tem o colo ascendente, colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide e o reto. Intestino delgado, que tem em torno de aproximadamente 5 metros, então vai fazer digestão de todos os nutrientes do corpo e absorção de água, substratos orgânicos, proteína, gordura, carboidratos, vitaminas e íons, tá? O estômago, que vai fazer a digestão química das proteínas, basicamente, tá? Um pouco de gordura, mas muito pouco. Então, basicamente, ele vai ter um meio ácido que, com a ajuda de enzimas e ácidos especiais, então a pepsina, que dá nome à Pepsi, por exemplo, tem um pH parecido. Pepsina, que é uma enzima, ela vai atuar, ela vai se tornar ativa, é um pepsinogênio, e com a união com HCl, por exemplo, ácido clorídrico, se torna ativo. Então é um ácido, meio ácido. Intestino delgado e grosso, o meio é básico.
Então, meio ácido, meio básico. Bom, turma, agora começando o trato digestório, a gente está vendo aqui um tubo digestório, né? O trato do tubo digestório cheio de microvilosidades, tá vendo? Ó, o epitélio com microvilosidades. As microvilosidades, elas vão favorecer a captação de nutrientes, porque os nutrientes eles vão ficar armazenados aqui, tá? Nesses valezinhos, que são os intervalos entre cada microvilo. Então essas microvilosidades aumentam a área de absorção, principalmente no intestino delgado. Intestino delgado, tá? Então essa área ela funciona como um valezinho que favorece a aquisição de nutrientes pelas células do intestino. Tá claro isso? Então tem glândulas mucosas, etc. Muito importante entender isso. Bom, a peristalse, né? O peristaltismo, que é o movimento das paredes do tubo digestório favorecendo então a passagem do alimento. Então o alimento vai ter seu movimento. Então há uma contração da musculatura lisa. Essa musculatura vai empurrar o alimento, literalmente, vai diminuir também vai mudar a forma aqui e vai impulsionar, vai ter contração para literalmente a comida se mover. Tanto é que a gente pode comer de ponta cabeça. Existe também a segmentação, os músculos vão criando então pedaços menores que vão favorecer então a absorção dentro do intestino delgado, por exemplo. Então vai aumentando essa segmentação, criando pequenos pedaços que vão ser mais facilmente absorvidos. Outra coisa importante é a ingesta de fibras. As fibras favorecem também a limpeza dos alimentos que vão sobrar lá, principalmente no intestino grosso, né? E favorecem também o trânsito de alimento dentro do tubo digestório. Bom, e aqui agora a anatomia mesmo, né? Então vamos dar um zoom aqui. Olha lá, diafragma, aqui tem o pâncreas, a vista lateral, o estômago, mesentério, parte intestinal, parte do intestino grosso e o reto. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Aqui veja lá, ligamento falciforme, veia cava. Aqui nós temos então o diafragma, o esôfago, aqui o pâncreas, rim esquerdo, rim direito, posição do colo ascendente, colo descendente, rim já falei, né? E as artérias mesentéricas. Outra parte importante, intestino grosso, por exemplo. Então aqui você tem o estômago, o oomento menor, que é vamos dizer assim, um tecido que envolve o sistema digestório. Esse tecido é muito importante, ele vai selar a parte digestória, né? O colo ascendente do intestino grosso, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto. E aqui o intestino, alça do intestino, jejum ilho, tá? Basicamente essas as informações que nos mostram essa imagem. Tudo bem? Vamos continuar vendo aqui rapidamente. Bom, aqui é a região da boca. Vale também um zoom. Região da boca, a gente tem então aqui o palato duro, arco palatoglosso, papila do duto, parótido. A gente elimina a saliva por aqui. Bochecha, dorso da língua, tonsa palatina, também liberação de saliva.
Aí aqui a gente tem a parte oral da faringe, tonsila lingual, epiglote e as partes importantes. Bom, os dentes são fundamentais para a trituração do alimento, não é? Vão fazer parte da digestão mecânica. Isso também vale a pena lembrar. Vocês dão uma olhada na imagem. Bom, as glândulas salivares maiores, glândula parótida, glândula submandibular e sublingual, e as diferenças de tecido. Células serosas, células mucosas e serosas, as submandibulares, e as células mucosas na sublingual. Os dentes, né, fazem parte da mastigação, são 32 os dentes do nosso corpo. Os dentes têm esmalte, dentina, tá? A gengiva e a raiz e outras partes, né? Então, a raiz do dente, colo do dente, coroa do dente. O dente é muito importante, cada um tem uma função específica, uma anatomia própria. Um é esmagador, o outro é separador, o outro vai cortar, cada um com sua função específica, né? Então, a função evolutiva é esmagar e cortar o alimento, né? Triturar. Bom, processo de deglutição a gente já viu, né? O alimento vai descendo e o epiglote fecha. E aí ocorre a peristaltismo, né? O movimento da musculatura para a descida do alimento. Ou para o seu movimento, que a gente pode comer de ponta cabeça. O que mais? Então, a histologia do esôfago. O esôfago, vocês sabem, tem cílios, né? Esôfago não, o esôfago já não tem. A traqueia que tem cílios, né? O esôfago vai ter então uma túnica muscular, né? Um tecido escamoso estratificado, lâmina própria. Então, a traqueia tem cílios, o esôfago não. O esôfago pode dar muito problema, normalmente câncer, problemas de refluxo, que podem lesar a parede do esôfago, tá? Então esqueçam esses cílios, não tem cílios, tá legal? Bom, aqui a parte anatômica, aqui mostrando o estômago, tá? Parte pilórica, cárdia, então ó, região do esôfago, parte abdominal, fundo gástrico, aqui em cima, que é o estômago, né? Essa região é chamada de cárdia, entrada, corpo gástrico, tá? E parte pilórica. Vamos dar um zoom. Zoom. Então, ó, fundo gástrico, estômago, cárdia. Lembra que o esôfago está descendo aqui, ó. Então, esôfago, parte abdominal, abaixo já do diafragma. E aí você tem a parte pilórica, corpo gástrico, e aí do lado, vesícula biliar, fígado, aumento menor, que é aquele ligamento, né, hepatogástrico, e o ligamento hepatoduodenal. Aí rim direito, rim esquerdo, baço, do lado do estômago, tá vendo? E é isso. Então a gente se localizando anatomicamente. E aqui o aumento maior, tá? A cárdia, corpo gástrico, que é uma radiografia do estômago do duodeno, a região, então, ondas do movimento de mistura, e aqui indigestão, né? Ó, solução de bário, né? Sulfato de bário normalmente, parte pilórica, duodeno, tá? Bem legal essa fase. Adoro essas coisas, né? Bom, aqui o estômago, cárdia, fundo gástrico, camada muscular longitudinal, camada muscular circular, camada muscular, são 3 camadas, de fibras oblíquas sobrepostas à túnica muscular, pregas gástricas, curvatura menor, curvatura maior, curvatura menor, curvatura maior, fácil, né? Região do canal pilórico e aqui já o intestino, o duodeno, né? Começo do intestino delgado. Duodeno quer dizer 12 dedos.
duodeno. 12 dedos. Isso na época do Galeno já se falava. 2000 anos atrás aproximadamente, né? 1700 anos atrás. Bom, cárdia, fundo gástrico, corpo gástrico, curvatura maior, curvatura menor. O baço está aqui ao lado. Aqui tem a vesícula biliar, o duodeno já aqui do lado, né? Só pra gente se localizar. O esôfago, e aí damos um zoom de novo. Aí você tem aqui então esôfago, lobo hepático, nervo, curvatura. Puxa, nos outros vídeos podia ter usado esse zoom, né? Porque agora eu descobri agora esse zoom, pronto. E aqui o estômago, belíssimo, das partes que eu mais gosto de estudar, sistema digestório. Ó, o antro pilórico, ó, não pode esquecer. Toda essa região então aqui, ó, é a parte pilórica, tá? É muito importante também. Beleza? Bom, e aqui as regiões muito importantes. Vamos lá? Então, epigastro, fossa ou registro epigástrico, fígado e estômago, região hipocôndrio direito, fígado, vesícula biliar, flexura direita do colo. Região lateral, colo ascendente, então os quadrantes, né? Aqui sextantes, né? Região inguinal, apêndice vermiforme, aqui no centro, região umbilical, região hipocôndrio de esquerdo, estômago e flexura do colo esquerda do colo, região lateral esquerda, colo descendente, região inguinal esquerda, colo sigmoide e colo descendente. E a região hipogástrica, abaixo, né, baixa região gástrica, púbica, colo sigmoide e o reto. Tá legal? Bom, o que mais? Aqui mais uma vez mostrando agora a histologia do estômago, mostrando, olha lá que bacana. Você tem aqui as pregas gástricas, as regiões do estômago, e aqui um zoom nas pregas gástricas, tá? Então, glândulas gástricas, superfície voltada à cavidade, abertura das fóveas gástricas, células mucosas do colo da fóvea de uma glândula gástrica. Então, células mucosas epiteliais e aberturas das fóveas gástricas. Então, aí você vê artérias e vênulas, arteríolas e vênulas, vaso linfático, artéria e veia, tá? Glândula gástrica, e aí mostrando então a formação então o estômago se comporta também como uma glândula, né? Milhares de glândulas dentro de um órgão, né? Então, células G que ajudam na produção. Aqui, vejam, abertura gástrica da glândula gástrica, que elimina então as enzimas digestoras, o ácido clorídrico, etc. Tá? Favorecendo então a quebra de proteína, basicamente. Bom, partes do intestino delgado, duodeno, então veja, intestino delgado, aqui é o jejúnio, aqui é o ilho, nessa cor ambar, seco, apêndice vermiforme, cólon ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto. Vocês têm que memorizar isso. Tem que memorizar. Não adianta falar, não tem que memorizar, tem que memorizar, não tem jeito. Né? Mas é bem fácil. Vocês têm que entender que existe todos esses tubos para aumentar a absorção de nutrientes. Bom, o intestino vai captar basicamente, está no meio básico, 8,2, 8,4 mais ou menos o pH, né? Do intestino também varia dessa forma, 7,4, 8,3 mais ou menos. pH é básico. pH básico. O intestino grosso vai
reabsorver basicamente água, tá? Isso é uma das grandes funções, e liberar o bolo fecal. Aqui as microvilosidades do intestino que favorecem a absorção de nutrientes. Então vamos dar mais um zoom aqui. Isso aqui é muito importante, cai muito no vestibular também. Quem ainda estiver estudando ensino médio, microvilosidades então aumentam a área superficial de contato com alimentos, tá vendo? E aí as glândulas intestinais liberam enzimas e favorecem a absorção de nutrientes. Tá legal? As células caliciformes, as células epiteliais, os vasos lactíferos do nervo, a rede de capilares e a lâmina própria. Fantástico, né? As vilosidades intestinais que aumentam. Se tem 5 metros de área de intestino, você pode multiplicar isso quase por 20, quase 100 metros de área superficial. E isso numa área cilíndrica, então o cálculo é maior ainda. Então, uma grande área superficial de alimento para absorção de nutrientes. Aqui no jejum também, duodeno, jejuno e ilho, né? As partes do intestino, diferencio cada região do intestino, né? Secção, as fotografias mostram anatomia macroscópica, o revestimento intestinal. Então aqui a sonda da papila do duodeno, pregas circulares, né? Do jejum. E do ilho, pregas circulares, mas mostrando uma diferenciação, né? As placas de Peyer, né? Os nódulos linfáticos agregados, né? Bacana demais. Esse a gente está falando do intestino delgado, grande absorção de nutrientes. A rede de vasos, né? Então você tem basicamente aqui a artéria aorta descende, ela se ramifica aqui e ela vai se diferenciar em mesentérica inferior, esquerda, cólica, artéria, vamos dar um zoom, artéria cólica média, cólica direita, mesentéricas, artérias e veias ileais, né? E aí vai. Aqui tem o ósteo ileal e a válvula iliocecal, né? Importante, que é o colo ascendente, colo transverso, descendente, sigmoide e o reto. Tudo bem? Então tá aí mais uma aula importante. Por isso a importância de comer fibras, para diminuir o número de bactérias que podem lesar nosso aparelho. Existe um estudo hoje chamado microbioma, os tipos de bactérias dentro do nosso intestino. E muitos médicos e biólogos acreditam que a alimentação tem influência em possíveis doenças do intestino grosso, intestino delgado, sistema digestório. E também a saúde do intestino está ligada a esses tipos de bactérias. A gente já sabe um pouco disso, por exemplo, o uso de laticínios, de fermentados de leite, como Yakult, e fermentados de leite de outras marcas, favorecem bactérias benéficas no nosso corpo. Nós temos em torno de 2 kg de bactérias dentro do nosso corpo, principalmente no intestino, favorecendo a absorção de nutrientes, formação de vitamina K, vitamina B12, também auxilia na saúde no nosso sistema digestório. Interessante. Bom, e aqui uma radiografia anteroposterior do colo. Então, colo ascendente, colo transverso, flexura direita do colo, flexura hepática, flexura esquerda do colo, hepática esplênica, perto do baço. E aí você tem aqui o colo descendente, saculações do colo, os áustros, o seco, tá? Já uma região de transição entre o intestino delgado
e o intestino grosso, colo sigmoide e o reto. Então, o caminho do alimento ele faz isso, né? Vai embora. Opa, ele vai embora, né? Lembrando que cada pessoa tem uma variação anatômica específica. E aqui o intestino grosso, mostrando o epitélio colunar simples, células caliciformes, criptas intestinais, lâmina muscular, tela subcutânea. E aqui o fígado, né? E seus lóbulos, a grande glândula, o baço aqui também sendo mostrado. Então, o lóbulo hepático direito, o lóbulo hepático esquerdo, superficial, então uma visão superficial interior, e aqui posterior, lóbulo hepático direito, ligamento coronário, veia hepática, lóbulo hepático esquerdo. Então, segmento lateral anterior, segmentos mediais, medial esquerdo, parte superior e segmentos laterais. E aqui o lobo hepático, então mostrando uma peça preparada por corrosão, mostrando todas as áreas do fígado, lóbulo quadrado, lóbulo hepático direito, lóbulo hepático esquerdo e lóbulo caudado, que são as 4 partes. Aqui mostrando também a histologia do fígado, os tecidos, né? Então ele tem uma organização lobular, tá? Riquíssimo em complexo de Golgi, que tem muita secreção, né, de substâncias, aqui os lóbulos hepáticos, etc. Bom, aqui é a ligação da vesícula biliar, né? O colo, o corpo e o fundo. Muito importante o armazenamento de bile, né? A formação da bile no fígado, e aí ela é levada através do duto hepático comum, né? E também do colédoco, que vai levar essas substâncias para o duodeno, ok? Para a quebra de gordura, ou a facilitação da quebra da gordura. Aqui o pâncreas, então as ilhas de pancreáticas endócrinas e as sinares exócrinas, né? Então você tem as ilhas de Langerhans, também importantes na produção de insulina. É isso, pessoal. E aqui uma inflamação do colo, colonoscopia, mostrando então uma inflamação, possivelmente bacteriana ou causada por outro efeito. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É uma aula de anatomia, a gente não entrou na fisiologia da digestão, mas vocês viram que tem toda essa parafernália de tecidos, de estruturas, favorecendo então a quebra de alimento. E as microvilosidades no intestino delgado são os grandes exemplos disso. Fiquem até as próximas aulas. Vejo vocês. Até mais. Tchau.